Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, amados irmãos, uma alegria mais uma vez estar aqui hoje, falando um pouquinho para você acerca deste grande santo do século IV, que foi Santo Ambrósio, né? Um grande santo, um grande bispo, um grande administrador, um grande doutor da Igreja. Nós vamos falar um pouquinho dentro dessa realidade do século IV. Inclusive, nós já vimos que este século IV é um século de grandes santos e doutores, né? Nós podemos notar também o século das heresias que realmente abalavam especialmente o Oriente, né? Naquele contexto lá do arianismo, mais tarde também o macedonismo, né? O arianismo que negava toda aquela realidade da divindade de Cristo, a grosso modo, né? E o macedonismo que atacava a divindade do Espírito Santo, né? O arianismo que foi por um padre, Ário, né? E o macedonismo que veio por meio de Macedônio. O arianismo que começou a ser combatido no Concílio de Nicéia e o macedonismo que foi combatido especialmente no Concílio de Constantinopla, mas nós também percebemos que as sequelas que o arianismo deixou também precisaram ser corrigidas mais uma vez, né, ratificadas no Concílio de Constantinopla. Foi um século assim bastante difícil do ponto de vista mesmo de defender a fé, a ortodoxia da fé, né? Nós contamos ali com a grande presença de grandes santos, de grandes bispos, inclusive como o grande Santo Atanásio, né? Um arauto mesmo da ortodoxia católica, ali no século IV, mas também este grande bispo que nós vamos tratar um pouco dele aqui, que é justamente Santo Ambrósio, o bispo de Milão, que a providência de fato quis que ele de fato fosse bispo dentro de um contexto histórico bem interessante no século IV, como também bispo de uma, digamos assim, diocese de grande prestígio na época, né? Que foi justamente a diocese de Milão, que até hoje essa diocese ela tem o seu prestígio, que nós podemos perceber que vem mesmo de toda uma realidade da antiguidade que remonta ao tempo de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio de Milão, de fato, ele como alguém que nasceu ali em Tréveris, né, de uma família romana, especificamente, nós vamos notar que ele, de fato, vive essa época de transição ali do período em que nós percebemos a agonia do paganismo e a ascensão do cristianismo vai acontecendo ali paralelo. Então, nós temos aí uma época de transição. Nós já vimos em aulas anteriores que a igreja ela deixa de ser aliada simplesmente do Império Romano com o Constantino, né? Nós vamos perceber isso, que ela acaba se tornando uma certa aliada junto com o Império Romano, então ela deixa de ser necessariamente aliada para ser guia do próprio Império Romano, né? Na época de Santo Ambrósio, na época do imperador Teodósio, nós vamos perceber justamente isso. A igreja, ela de fato será guia, né, do próprio Império Romano que está desmoronando, né? Você vai percebendo que o império ele está esfacelando-se, vamos dizer assim, né? Toda aquela oponência, né? Aquela realidade toda de apogeu do império, nós podemos notar um império colossal, né? Está entrando em uma decadência que vai culminar mesmo nessa decadência, especialmente o Império do Ocidente, né? Vai culminar no século V. Mas Ambrósio, talvez no contexto em que ele viveu, talvez ele não note, não tenha percebido esses sintomas de decadência que o Império estava sofrendo, porque isso vai se tornar bastante sintomático mesmo no século V, posteriormente à morte de Santo Ambrósio.
né? Nós já vamos percebendo essa realidade. Mas Ambrósio, ele, de certa forma, ele nasce numa família de fato cristã, se assim me pudermos perceber, né? Nós vamos notar que ele é expressamente cristão, porque já vem de uma família mesmo de tradição cristã, já existia dentro daquele contexto do século IV, né? Então, a sua tia-avó, ela havia sido martirizada, por exemplo, no tempo de Diocleciano, né? No início do século IV. Nós vamos notar também que ele apresentava uma sobrinha que tinha um caráter de se entregar a realidade de uma virgindade consagrada. Então você vai vendo que ele vivia dentro de uma realidade católica, de uma realidade cristã. Ele foi um alto magistrado, vamos dizer assim, do próprio império na Itália, né? Aquela região da Itália setentrional, se assim pudermos notar, um alto magistrado mesmo, né? Então ele tinha autoridade, era uma pessoa, de certa forma, até pública, né? Podemos assim evidenciar. E nós vamos percebendo que aquela diocese de Milão, ela vai perder ali o seu bispo atual, né? É interessante notar que apesar dele ser uma pessoa devotada, né, digamos assim, ao cristianismo, vindo de uma tradição cristã, né, na sua família, mas chega aos 30 anos, ou pouco, perto dos 30 anos, ele ainda não havia sido batizado. É interessante observarmos esta realidade, né? Ele ainda não tinha sido batizado aos 30 anos de idade, aproximadamente, mas alguém muito devotado à fé cristã. Inclusive, ele era catecúmeno na época, né? Quando o bispo de Milão morre e a própria constituição do próprio imperador da época diz que eles precisavam, os bispos ali daquela região, daquela localidade, precisavam realmente colocar para Milão um bispado que pudesse realmente gerar paz, inclusive, né? O imperador ele fez esse pedido ali ao Colégio dos Bispos quando da eleição, digamos assim, do próximo bispo de Milão, né? Só que nós percebemos ali naquela reunião, naquele contexto, nós percebemos que eles não estavam entrando em consenso porque haviam bispos, inclusive, o próprio bispo de Milão que morreu era um bispo ariano, era um bispo que não era da fé ortodoxa, vamos dizer assim, da fé católica expressamente, né? E nós víamos ali uma divisão entre bispos arianos, bispos semi-arianos, bispos de fato católicos ali, se digladiando, vamos dizer assim, muitas vezes até mesmo se exaltando uns com os outros nessa reunião para a eleição do sucessor do bispo de Milão. Quando, de alguma forma, Ambrósio, como magistrado, ele acaba interrompendo esta reunião para pedir que as pessoas, que aqueles homens ali tivessem calma, né? Tivessem mais calma diante daquela circunstância. Quando, conta-se que quando ele adentra, digamos assim, a sala, digamos, em que eles estavam reunidos, escuta-se uma voz como que de uma criança, né? Como quem diz assim, Ambrósio Bispo, ouve-se uma voz como que de uma criança na hora que ele entra, Ambrósio Bispo. E aí esta voz acaba encontrando eco na voz dos outros bispos que estavam ali. Eles começavam, de fato, a notar a figura de Ambrósio, que já era uma figura de caráter administrativo, assim, com bastante fluência, e eles começaram a fazer eco a esta voz de criança, da suposta criança que se escutou ali, né? E aí ele acaba por ser pego de surpresa, vamos dizer assim, sobre essa realidade. E ele mesmo usa o senso de justiça, porque ele tinha, de fato, um grande senso de justiça, e ele diz justamente, mas não é possível que eu seja bispo, eu não sou nem batizado, né? Eu sou apenas um catecúmeno. Então ele mesmo, como um ardoroso defensor da verdade, como aquele que de fato é amante da verdade, ele vai mostrando de fato, colocando as cartas, vamos dizer assim, né? E dizendo, não posso, eu sou apenas um catecúmeno, né? Ao que os bispos, que nesse contexto entraram no consenso para que ele pudesse ser batizado o mais rápido possível, ordenado diácono, padre e, finalmente, bispo, para assumir a diocese de Milão, a grande diocese de Milão, que era, inclusive, a diocese que nós observávamos ali, que sediava o Império Romano do Ocidente. A capital do Império do Ocidente, naquele momento, naquele contexto, era justamente Milão. E é justamente em Milão que
Santo Ambrósio ele vai chefiar a igreja em Milão e, consequentemente, ele acaba dando uma grande projeção à igreja por conta da sua sede ser ali, né? Inclusive como capital do Império Romano do Ocidente. Nós tínhamos a capital no Oriente, que era Constantinopla, né? Mas também tínhamos a capital no Ocidente, e depois, com a morte do imperador Teodósio, nós vamos notar que vai ficando cada vez mais patente essa divisão do Império Romano do Oriente, do Império Romano do Ocidente, e nós vamos notar esta realidade. Milão vai ganhando cada vez mais projeção, e Ambrósio, como bispo de Milão, ele começa também a ganhar projeção ante as grandes autoridades imperiais, inclusive o próprio imperador, né? Foi conselheiro de alguns imperadores, como Valentiniano II, como Valério, né? Como o próprio Teodósio, amigo pessoal de Teodósio, então, imperadores romanos, né? Então você vai percebendo que ele acaba influenciando estes imperadores, se assim bem pudermos perceber, tá? Então nós vamos notar esta realidade, e ele vai dando, inclusive, grande notoriedade à configuração episcopal, como um grande bispo que ele de fato foi, né? Então nós vamos percebendo esta realidade. Nós notamos que no século IV nós tivemos bispos excepcionais, inclusive papas também excepcionais, embora não fossem tão... você vai perceber que os papas eles não foram assim tão evidentes, tão notórios, mas foram papas de boa estirpe, vamos dizer assim, né? Mas Ambrósio ele era um grande bispo, se assim notarmos, né? Enquanto que Roma, a capital romana, ela estava perdendo cada vez mais prestígio e cada vez mais sendo entregue às baratas, vamos dizer assim, por parte do imperador, que a princípio o imperador, por exemplo, Constantino, foi para o Oriente, fundou uma cidade no Oriente, Constantinopla, né? Onde ele assumiu como capital do império, foi abandonando cada vez mais a cidade romana, podemos assim observar. E aí, consequentemente, os papas que ali estavam na sua referida diocese, ele como bispo de Roma, começou a ganhar notoriedade em Roma, ou seja, por conta também dela ter sido praticamente abandonada pelo império, pelos imperadores, né? A própria Milão mesmo foi justamente a sede no Ocidente, ou seja, Roma estava praticamente saqueada, vamos dizer assim, né? Então não foram os imperadores que deram aos pontífices, aos papas, a sua autoridade. A sua autoridade remonta o próprio Cristo, se assim notarmos, né? Porque os imperadores, pelo contrário, eles abandonaram a cidade eterna, né? Abandonaram Roma. A Roma pagã, digamos assim, foi abandonada, e os papas, os bispos que lá estavam, eram os únicos que mantinham a cidade, vamos dizer assim, ainda estruturada. Era a única autoridade equilibrada que tinha em Roma, por exemplo, né? E próximo ali você também tinha Milão, como sendo uma grande diocese que se constituiu, e com Santo Ambrósio ela se tornou, de fato, de grande projeção. Então nós vimos, assim, papas, de certa forma, que enfrentaram os seus perigos no século IV, mas nós tivemos um grande Ambrósio que acabou, de certa forma, gerando um certo eclipse para esses papas, podemos assim observar, né? Acabaram ficando eclipsados, especialmente o papa da época de Santo Ambrósio, que foi o Papa São Cirício, né? Nós tivemos aí no século IV, apenas recapitulando, dentro dessa constituição de papas, quando Constantino ele promulgou o Edito de Milão, e nós já vimos isso, né? O papa da época era Melquíades, né? Depois Silvestre, mais adiante tivemos Marcos, logo em seguida Júlio I, depois o Papa Libério, né? Só um adendo, o Libério foi um papa que não foi canonizado, todos os papas até então foram canonizados, até por conta da realidade que Libério vivenciou no que diz respeito ao arianismo, né? Foi forçado ali a promulgar um decreto, de certa forma, ariano, acabou gerando uma certa confusão, vamos dizer assim, uma certa polêmica, mas sob coação, por vezes, né? Alguns teólogos, historiadores vão discutir essa realidade no que diz respeito ao Papa Libério, nesse contexto, mas ele também não foi, por causa disso, um mau Papa. Ele foi um bom Papa, né? Inclusive, era muito amigo da família de Santo Ambrósio, o Papa Libério, se assim observarmos, né? Mas depois do Libério tivemos o grande São Damaso, que podemos observar que São Damaso foi um dos maiores papas do século IV, né? O grande São Damaso, dentro do contexto de São Jerônimo, né? Que traduziu a Bíblia para o latim, do grego, do hebraico, do aramaico, né, traduzido para o latim, a pedido do próprio Papa São Damaso. Você tem um documento oficial de São Damaso com relação à Bíblia. Nós vamos notando esta realidade, e depois de São Damaso, São Cirício. Cirício,
ele foi, de certa forma, apesar de ter um bom administrador na Diocese de Roma, mas ele acabou ficando eclipsado por causa do brilho, digamos assim, de Santo Ambrósio, que de fato era uma alma de fogo, podemos notar, né? Um homem que não sabia teologia, ele chegou ao bispado e não sabia teologia, não sabia os fundamentos mais profundos da fé católica. Ele teve que aprender e, enquanto aprendia, também ensinava. Enquanto ensinava, também aprendia. Era interessante como ele dizia, né? Ele dizia, como é que eu vou ensinar sem ter aprendido? Eu primeiro ensino, depois eu aprendo, ele falava. Então, nós notamos essa realidade. Mas um homem que ele se dedicou de corpo e alma ao estudo da fé católica, no que diz respeito ao estudo da Sagrada Escritura, como também um homem que se dedicou de corpo e alma ao estudo dos padres da igreja de então, né? Então ele estudou ali, se nós observarmos o grande Santo Atanásio, ele estudou os primeiros padres apostólicos, o que eles falavam, estudou um pouquinho São Gregório Nazianzo. Então você vê que ele realmente se dedicou de corpo e alma ao estudo da fé, né? E foi dos primeiros bispos, de fato, a sistematizar nas suas pregações a Sagrada Escritura. Eu nunca tinha visto um bispo, até então, com tantas citações bíblicas nas suas pregações. Nós fomos notar. Pode prestar atenção, as pregações de Santo Ambrósio, os sermões, eram recheados de citações bíblicas. O homem simplesmente foi estudando, foi aprendendo e foi utilizando aquilo, inclusive, para trabalhar as primeiras constituições daquilo que viria a ser chamado mais adiante de Lectio Divina, né? A leitura orante da Bíblia. Santo Ambrósio fazia isso com maestria, se assim notarmos. Então, você vai perceber que a ação dele, ensinando inclusive as pessoas a lerem a Bíblia, orando, né? Fazendo uma leitura orante da Bíblia. Até nos seus próprios sermões, ele buscava lidar com essa realidade também de fazer uma leitura orante e, ao mesmo tempo, extraindo da Sagrada Escritura nas suas pregações, nos seus sermões, né? E aí você vai percebendo que é um homem de intensa atividade administrativa na Diocese de Milão, intensa atividade administrativa, de uma intensa autoridade, um homem de uma têmpora também bastante, de uma autoridade bastante firme, ante inclusive os próprios imperadores, né? Como também, apesar de toda essa realidade, um homem de intensa oração, um homem de intensa vida interior, né? Que é difícil você encontrar homens assim. Grandes administradores, grandes visionários, voltados para a realidade secular também, mas voltado sobretudo para uma realidade espiritual, para uma vida interior, para uma condição de entendimento mesmo do porquê ele está ali, do sentido do seu papel enquanto bispo, do seu papel episcopal, se assim bem observarmos, inclusive alavancando mesmo, fazendo ressoar mesmo a autoridade do bispo, né? São palavras, por exemplo, se assim observarmos, de Santo Ambrósio, quando ele vai dizer o seguinte: em matéria de fé, cabe aos bispos julgar os imperadores cristãos, e não os imperadores julgar os bispos. Olha só, que autoridade, né, e que propriedade ele falava. Em matéria de fé, os bispos é que devem julgar os imperadores, não o contrário. Né? Então, aos poucos você vai notando até mesmo aquilo que muitos bispos e padres do contexto do século IV deveriam ter falado e não disseram ante os imperadores. Nós vamos notar agora que Santo Ambrósio fala com toda a propriedade para os imperadores também ouvirem, para que eles também possam escutar e, consequentemente, até acatar aquilo que a igreja fala no aspecto, no âmbito espiritual. E ele vai dizer ainda, se os reis cometem alguma falta, não devem os bispos deixar de corrigi-los com justas censuras. E mais, o imperador está na igreja, não acima dela. Veja que coisa interessante. Ele estava falando isso aqui especialmente para Teodósio, seu amigo, vamos dizer também, né? E nós vamos notar até eventos que foram acontecendo dentro dessa perspectiva de Santo Ambrósio de Milão. Dentro desses eventos, nós vamos perceber, por exemplo, um evento muito pontual que ocorreu na sua diocese, dentro do contexto da sua administração. Naquela época, né, houve um desentendimento por um motivo fútil, até mesmo ali na região próxima, em Tessalônica, houve um motivo fútil, assim, que gerou um certo desentendimento ali
entre bárbaros e os próprios tessalonicenses ali naquele contexto, de modo que Teodósio, o imperador da época, ele não gostou desse desentendimento. O desentendimento era ali por conta de um jockey que havia sido indisciplinado e acabou levando à morte de um godo, né, que no caso era um bárbaro, e esse bárbaro ele tinha boas relações com o imperador. E o imperador, obviamente, não gostou dessa situação, o godo veio a morrer, né? E aí, por conta disso, Teodósio, ainda voltado para uma psicologia pagã, uma psicologia de violência, uma psicologia de assassinatos, ele ordenou, digamos assim, para que toda a população de Tessalônica fosse ao circo da cidade, né, para que ali todos eles fossem martirizados, fossem chacinados, digamos assim, não martirizados, mas chacinados, por conta deste episódio, né? Ambrósio, sabendo dessa situação, dessa questão, Ambrósio automaticamente ele foi contra e já pediu para que Teodósio reconsiderasse, não fizesse isso, porque isso não cabia a um cristão. Teodósio já era um cristão, se assim observarmos, né? E aí, diante de tudo isso, apesar das investidas de Ambrósio, o que aconteceu foi que pelo menos 7.000 pessoas foram mortas neste circo de Tessalônica pelo próprio amando do imperador Teodósio, né? Ambrósio, por conta dessa questão, escreveu uma carta para Teodósio de forma assim bastante incisiva, falando que ele não deveria ter feito isso, que isso é realmente repugnante, é um horror, é um absurdo, e aí culminou com tudo isto que o bispo Ambrósio de Milão, ele excomungou Teodósio, né? Teodósio, o imperador, foi excomungado. E até ele aceitar isso, né? Ambrósio precisou realmente ter um pulso firme nessa questão. A gente vai ver alguns episódios ao longo da história da igreja. Nós podemos observar, por exemplo, um episódio mais tarde, até muito mais conhecido do que este, por volta ali do século XI, o imperador Henrique IV, do Sacro Império Romano Germânico, ele vai até Canossa para pedir perdão ao então Papa Gregório VII, por conta também de algumas realidades indisciplinares que ele fez, né? Então ele também havia sido excomungado e ele foi até Canossa, né, para pedir perdão ao Papa Gregório VII na tentativa de que o Papa o reintegrasse, por meio de penitências severas, reintegrasse o rei ao seio da igreja, né? E nós já vimos que alguns séculos antes, pelo menos aí uns 6 séculos antes, nós já vimos esses episódios acontecendo na época de Santo Ambrósio de Milão, talvez o primeiro episódio em que você vê a excomunhão efetiva de um imperador da estirpe de Teodósio. Teodósio vai até, finalmente, a Milão, né? Nós estamos aí falando mais ou menos por volta do ano 395, mais ou menos aí, 394, quando esse episódio ocorre, e ele vai até Milão para participar ali da solenidade, inclusive de Natal e tudo, quando Ambrósio diz não, né? Você não vai participar. Ele de báculo, de mitra, com as vestes sacerdotais, né? Mostrando a autoridade espiritual, você está excomungado. Na igreja você não entra enquanto você não se penitenciar. Os bispos, especialmente esses bispos dessa estirpe de Santo Ambrósio, eram bispos que realmente tinham davam uma importância à espiritualidade, uma importância ao caráter espiritual, à sua função enquanto chefe espiritual daquela determinada diocese, daquele rebanho, dá uma importância extrema a esta realidade. Você não entra enquanto você não se arrepender do que você fez. O que você fez realmente precisa ser, de alguma forma, ter paga uma penitência, porque aquilo ali foram 7.000 pessoas que você mandou matar, né? Então, assim, um território inteiro, praticamente, uma população, né? Mas ele estava disposto a perdoá-lo se ele se penitenciasse, e aí ele traria novamente, né? Viria novamente ao seio da igreja, se assim bem pudesse acontecer, né? E, de fato, no Natal de 395, 25 de dezembro, ali mais ou menos do ano 394 para 395, era um Natal, ele simplesmente vai até o bispo Ambrósio, despe-se, vamos dizer assim, né? Ele vai se despir de suas vestes,
imperiais, né? Suas vestes de rei, suas vestes reais de imperador, e veste a sua túnica de penitente público, né? E declara-se, de fato, um pecador e vai pedir ao bispo perdão publicamente por aquilo que havia feito naquele contexto lá de Tessalônica, do massacre de Tessalônica, né? E aí acontece, diante dessa realidade, nós vamos perceber que Ambrósio o perdoa, aplica-lhe também a penitência a expiar esta realidade, né? E ele retorna ao seio da igreja, mas somente para mostrar justamente como, ao final do século IV, nós já vamos notar como a igreja já está investida de uma autoridade, né, espiritual, uma autoridade inclusive de caráter moral também, já nesse contexto. Eu estou fazendo aqui, citando o exemplo de um bispo que não era um bispo de uma diocese, de uma grande diocese, mas existiam outras realidades também. No Oriente nós também observávamos algo semelhante, né? No Oriente nós temos lá São Basílio Magno, nós temos lá São Gregório Nazianzo, nós temos lá São Gregório de Nissa, né? Mais ou menos nesse mesmo tempo. Santo Atanásio, que Santo Ambrósio estudou sua obra, Santo Atanásio que é falecido há pouco tempo, né? Mas nós percebemos justamente que o século IV foi um século, de fato, ele terminou. Ele começou com as perseguições terríveis de Diocleciano, né? Aquelas terríveis perseguições. Mas ele está terminando mostrando assim uma igreja já imponente, né? Uma igreja que já está ao ponto de, digamos assim, excomungar até um imperador, e o imperador acatar a excomunhão e pedir perdão publicamente ali, para o bispo e para os fiéis, por conta daquilo que ele fez, usando uma veste de penitente público. Então nós vamos notando toda esta realidade, né? E aí você vai percebendo que Santo Ambrósio de Milão, inclusive, apenas para que nós possamos já ir caminhando para o final desta aula, nós vamos percebendo que Santo Ambrósio de Milão também recebe outro grande santo e doutor da igreja, que é Santo Agostinho. Podemos até dizer que ele foi uma espécie até de mentor, né, de Santo Agostinho. Então é interessante a quantidade de feitos que Santo Ambrósio vivenciou ao longo da sua vida, não apenas como magistrado, mas também atuando em diversas áreas da própria sociedade, muitas vezes para a resolução de certos problemas, de certas contendas, até seculares, a quem eles recorriam? Ao bispo, né? Nós vamos percebendo que ele também recebe o próprio Agostinho para vivenciar também com ele alguns embates, inclusive, né? O próprio Agostinho mesmo, nós vamos notar que Agostinho, ele, de alguma forma, parava para escutar Ambrósio, né? Digamos assim, falando, Ambrósio pregando, né? Se assim pudermos notar, dentre outras obras que Ambrósio também vivenciou, outras obras que Ambrósio também acabou escrevendo, se assim bem pudermos notar, inclusive sobre meditações das quais eles mais gostavam, especialmente meditações de caráter moral, meditações de caráter ligadas à virgindade, ao caráter da virgindade, estimulando, digamos assim, a virgindade, né? Nós vamos notar justamente essa realidade. Uma vez Santo Agostinho até disse, Daniel Hopes vai falar sobre isso, Santo Agostinho disse acerca de Ambrósio, né? Um exército de necessitados impedia que eu chegasse à sua presença, porque Ambrósio, ele era capaz assim de vender até os utensílios litúrgicos que ele tinha de prata para ajudar os necessitados, os pobres. Então ele era rodeado de muitos necessitados. Aí Agostinho, em um determinado momento, diz assim, sou acusado, quando ele vai dizer, né, um exército de necessitados impedia que eu chegasse à sua presença. Era o enfermeiro das necessidades deles. E ainda dizia, estou acusado de pregar a castidade. Se é crime, honro-me dele. E confessá-la em voz alta não é prejudicar a minha causa, é servi-la. Chamais-me mestre da virgindade. Lançai-me em rosto os prosélitos que para ela reúno. Oxalá houvesse muitas acusações como esta contra mim. Como Santo Agostinho falando acerca das acusações que Santo Ambrósio vivia, né? De ele ser casto, dele viver a castidade. E ele dizer, a castidade para mim me ajuda muito mais a dizer que sou casto do que necessariamente ela me prejudica.
Eu consigo até mesmo extrair um processo de evangelização falando acerca daquilo que me acusam, né? E aí Santo Agostinho termina: oxalá houvesse muitas acusações como esta contra mim. Olha só que interessante essa realidade e tantos outros feitos, se assim observarmos, se assim notarmos, acerca de Ambrósio de Milão, assim como ele ficou conhecido, né? Se assim bem notarmos. Então nós vamos notando até mesmo dentro das suas próprias confissões, ele exalta, o próprio Santo Agostinho vai exaltar nas suas confissões a grandeza de Ambrósio, quando ele diz assim, falando do seu prestígio, da sua eloquência, né? Chama inclusive ele de apóstolo da amizade. Ambrósio, conhecido em todo o orbe da terra, entre os melhores, piedoso servo, um homem de Deus, um afável mestre da verdade. E é bem interessante, dentro das obras que Santo Ambrósio também vai escrevendo dentro desse processo e tornando-se conhecido, né, por tantos, até mesmo no Oriente. O próprio São Basílio Magno, outro grande santo do Oriente, né, doutor da igreja também no Oriente, ele escrevendo da Capadócia acerca de Santo Ambrósio, ele diz: não conheço o teu rosto, mas a beleza de tua alma está diante dos meus olhos. Do meio de uma cidade real, Deus escolheu um homem eminente por sabedoria, por nascimento, formosura de vida e pela eloquência de suas palavras. Escolheu e colocou à frente do povo cristão. Ou seja, Deus escolheu justamente um grande homem da estirpe de Santo Ambrósio para pôr diante de uma diocese de grande projeção naquela época do Império Romano, ao qual o imperador, tido ainda pelos seus súditos como o homem mais poderoso da terra, foi o Teodósio, ele se curva diante da autoridade espiritual do santo bispo de Milão. Veja a reviravolta que a igreja vai vivenciando ao longo do seu processo, agora de evangelização dos povos que ela está prestes, de fato, a iniciar. O trabalho não acaba, pelo contrário, está apenas começando. O trabalho evangelizador, vivificador, esta semente de mostarda que ora foi lançada por aquele homem da Palestina, aquele pregador tido, como os historiadores vão dizer, aquele tal pregador errante chamado Jesus, ele lança um grão de mostarda e você vê que ao final do século IV este grão de mostarda já se converteu numa estrondosa árvore e ainda continua crescendo. E agora é que vai crescer. Perceba que maravilha e que grandeza que a igreja vai vivenciando ao longo já destes primeiros séculos da vida cristã. E na próxima aula nós vamos estar falando um pouco mais a respeito desta derrocada do Império Romano, pagão do Ocidente, ao mesmo tempo que também a igreja vai se estabelecendo como aquela guia, como aquela mestra, como aquela educadora que vai começando, de fato, a evangelizar e muito mais que evangelizar, começar efetivamente um processo civilizacional ali no Ocidente, ao qual todos nós ainda lhe devemos muito. Devemos muito à igreja, essa construção daquilo que ela gerou no Ocidente. Nós vamos falar um pouquinho acerca disso na próxima aula. E peçamos à Virgem Maria que ela venha continuar nos ajudando a perseverar na nossa caminhada, nos nossos estudos e amando a igreja a partir do momento que a conhecemos mais de perto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.